Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja dentro do seu coração nessa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a nossa 8ª aula do nosso seminário de crescimento espiritual. Nós vamos até o dia 26 de junho. Então, aqueça o seu coração. Estamos caminhando. Já vamos chegar agora para a metade do curso. Hoje nós vamos ter 2 aulas maravilhosas com o pastor Maicon e com o Jason, né, o Jason vai encerrar hoje, vai começar hoje a última matéria da primeira fase desse módulo. Nós vamos ter a segunda fase a partir de segunda-feira que vem. Aí vai ser outra apostila que eu vou apresentar para vocês. Amém? Então eu gostaria que quem está aqui presencialmente ficasse de pé. Você também aí onde você está, na sua congregação, na sua casa, na casa de recuperação, você que está recebendo essas aulas, sabe? Abra o seu coração, nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor para liberar um ambiente espiritual nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos nesse momento, coloque a mão sobre o seu coração, Deus quer falar com você, essa palavra vai ser plantada no seu coração hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por essas aulas, e pedimos ao Senhor a Tua graça, a Tua bênção. Deus, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor vá de encontro a cada aluno do seminário de crescimento espiritual. Que o Senhor fale com cada um. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Pai, libera um ambiente espiritual dessas aulas. Essas aulas não são aulas normais, mas são aulas espirituais. Pai amado, onde o Senhor está falando com a Tua igreja e com o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Repita uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, e tem poder para separar a alma de espírito. Aleluia. Pode se assentar. Quero chamar o Jason aqui, que vai estar na primeira aula. Amém? Amém, irmãos, a graça e a paz. Antes de ir para os irmãos presencial, quero dizer para você que assistirá essa aula online. Eu vou aqui estar fazendo uma pergunta, você vai responder, irá enviar no grupo do seminário. Você vai enviar a resposta no grupo do seminário, vai marcar o seu nome, ou você envia direto no WhatsApp do Renato e coloca o seu nome. Por quê? Porque a resposta vale como presença, ok? A pergunta é: o que é pecado? Vou repetir, a pergunta é: o que é pecado? Então, assim que você assistir essa aula, já responda essa pergunta e envia lá para o Renato ou no grupo do seminário, amém? Em nome de Jesus. E eu creio que essa aula de hoje vai ser poderosa para os irmãos que estão aqui presencial. Quantos creem, diz amém? Aleluia, estou gostando. Querida, a aula de hoje é a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado. Nós precisamos quebrar o ciclo do pecado. Aqui está uma grande chave, mas antes, vamos ler. Pode projetar o slide já, viu, Rafael? Vamos ler lá em Romanos 2, versículo 4. Você que tem, pode acompanhar aqui no slide, Romanos 2, versículo 4. Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz. Aqui está a chave. A grande chave para que eu venha vencer o pecado é desfrutar da bondade de Deus. O Evangelho é completamente a respeito da bondade de Deus. Eu preciso enxergar a bondade de Deus. Uma vez que eu vejo a bondade de Deus, eu sou completamente transformado. É a bondade de Deus que me convence a me arrepender do pecado. Mas, para eu enxergar a bondade de Deus, eu preciso andar na graça. Por quê? Porque só a graça me capacita
a viver coisas que são impossíveis ao velho homem. Porque na graça, a corrente da carne é quebrada. E eu passo a viver no Espírito. Então, só a graça pode me capacitar. Uma vez que eu estou na graça, eu vivo no Espírito. E no Espírito, quando eu olho para Deus, eu enxergo o Abba. Quando eu olho para Deus, eu vejo o papai, um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que só tem pensamentos bons a meu respeito. E é essa bondade que gera transformação na minha vida. E não a lei. Porque o irmão que vive na carne, diferente do irmão que está andando no Espírito, quem vive na carne está na lei. E quem está na lei, quando olha para Deus, vê o quê? Um Deus distante, um Deus irado, um Deus que pune, um Deus que está com um raio na mão, disposto a jogar na sua cabeça a qualquer hora. Porque quem vive na lei se relaciona com Deus com base no merecimento. Aqui está a grande questão. Quem anda na lei, relaciona com Deus com base no merecimento. Ou seja, o dia que eu tenho um bom comportamento, um dia que eu faço coisas boas, esse dia eu posso orar. Esse dia eu posso ir para o culto da Santa Ceia, que Deus vai me ouvir. Eu posso tomar a Santa Ceia, eu posso orar que Deus vai me ouvir. Afinal de contas, hoje eu fiz tudo certo. Aqui é um exemplo de quem está na lei. Essa pessoa está sendo escravizada pelo pecado. Por quê? Porque no seu dia cotidiano, ela mais falha do que acerta. Então é claro que essa pessoa, ela sempre vai viver uma vida de condenação e de acusação. Jason, qual é a evidência que uma pessoa está vivendo na lei? Fala assim comigo, a condenação. Se algum dia você se sente condenado por algo que você fez, você está na lei. O que isso quer dizer? Que você está sendo escravizado pelo pecado. Existe um ciclo do pecado, e esse ciclo sempre vai te escravizar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, a força do pecado é a lei. Mas, na graça, eu venço o pecado. Só na graça eu recebo poder para vencer o pecado. Por quê? Porque é só no Espírito que eu posso enxergar o Abba, que eu enxergo o papai. Agora entenda isso, que aqui é importante. Geralmente nós temos uma crença errada. E qual crença errada? Geisa, mas se você chegar para as pessoas e falar, Deus te ama, Deus só tem pensamentos bons a seu respeito, a pessoa vai viver pecando. Você tem que falar é que Deus fala o seguinte, se ela não parar de pecar, ela vai para o inferno. É isso que você tem que falar, senão ela não converte. É ou não é assim que as pessoas pensam aí? E aqui está a crença errada, porque existe diferença de quem é cristão e do não cristão. Entenda isso. Uma pessoa que é ímpia, realmente você precisa apresentar para ela a lei. Por quê? Porque a lei é perfeita, a lei é de Deus. A lei expõe o caráter perfeito de Deus. Por isso que, quando você olha para a lei, você vê o seu caráter pecaminoso. Então, quando você olha para a lei e diz, eu tenho que cumprir 613 regras, se eu pecar na mente, eu já pequei, isso é impossível para mim. Está vendo? Por isso que a lei é importante, porque quando você olha para a lei, você diz, eu não dou conta, então eu preciso da graça. E o que é a graça? Aquilo que era para mim fazer, eu não consigo fazer, por isso Jesus fez. Agora eu estou nele, e eu creio, e acredito que ele fez aquilo que eu não conseguiria fazer. Mas essa lei, ela só serve para quem é ímpio, porque você apresenta para ele, porque o ímpio precisa ver a condição pecaminosa que ele se encontra. O ímpio precisa saber que se ele não nascer de novo, ele vai para o inferno. Nós apresentamos a lei. Ok. Assim que ele recebe a lei, que ele nasce de novo, agora ele recebeu a pessoa do Espírito Santo dentro dele. Agora eu não posso mais levar a lei para ele. Agora eu preciso ensinar ele a viver na graça. Por quê? Porque ele já tem a pessoa de Deus. E o Espírito Santo que convence do pecado. Agora eu preciso ensinar ele a enxergar Cristo na ótica do Espírito. Viver no Espírito Santo. Porque é esse viver no Espírito que fará ele vencer o pecado. Fará ele quebrar a corrente do pecado.
Compreende? Então, a pessoa que nasceu de novo, ele precisa viver no Espírito para poder contemplar a bondade de Deus, porque o versículo nos ensinou, é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Vou fazer um exemplo simples aqui para os irmãos, um exemplo simples. A partir de agora, vou mostrar para você o quanto a lei é perversa, como a lei faz você pecar. Exemplo, não pense, se você pensar no que eu vou falar agora, você vai ser condenado. Não pense numa picanha gordurosa, não pense agora. Se pensar, está condenado. Não pense nessa picanha gordurosa na chapa agora. Ó, essa picanha gordurosinha está na chapa, está sendo cortada e está escorrendo agora. Se ela tiver vindo da sua mente, você é condenado. Com queijo ainda. E não pense nessa picanha, não pense nessa picanha e nem faz o L. Senão está condenado. Brincadeira, brincadeira. Mas agora, vamos falar bem sério. Quando eu falei para não pensar, qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? A picanha, porque a força do pecado é maior, é a lei, a natureza. Se a lei não dissesse para você, não peque, você não conheceria o pecado. Agora eu vou te dar o mesmo exemplo na graça. Agora é a graça, o exemplo da graça. Queridos, pode pensar na picanha, fique em paz. Pode pensar na picanha. Se você pensar na picanha, você não está condenado. Agora, tente não pensar na picanha, pensa em outra coisa. Mas se você não conseguir pensar na picanha, você não está condenado. Pode pensar, fique em paz. Você percebeu ou não? Que na hora que eu falei pode pensar, a picanha veio. Mas a partir do momento que eu trouxe paz para você, você teve o domínio na sua mente. Você pensou em outras coisas, sim ou não? Você percebe? É a graça de Deus que quebra a corrente para o pecado. Porque só a graça me ensina a viver no Espírito. Agora pega essa chave. No Espírito eu enxergo o Abba. No Espírito eu enxergo a bondade. E essa bondade gera transformação na minha vida. Só a bondade de Deus pode mudar a pessoa que está do seu lado. Aprende isso. Se ele é nascido de novo, não adianta você falar para ele, vai para o inferno. Ele vai continuar pecando. Agora, faz ele enxergar um pai amoroso, que ele vai ser convencido e vai ser transformado. Vou te dar um exemplo clássico. Um pai um dia resolveu levar o filho para fazer compra no supermercado. E ali ele enchendo o carrinho com as compras, enquanto isso o filho pegou uma barra de chocolate escondido e colocou no bolso. E o pai levou o carrinho, passou todo no supermercado, lá no caixa. Na hora que ele foi pagar, o rapaz que estava embalando falou assim, mas está faltando chocolate. Não, eu coloquei tudo aqui. Não, o chocolate está no bolso do seu filho. Aí o pai vira e fala, tem chocolate? O menino tira o chocolate do bolso. Aquele pai pega o chocolate e devolve, muito envergonhado. E aquele pai vira para aquele menino e diz, quando chegar em casa nós vamos conversar. Querido, eu tenho certeza que o percurso mais demorado da vida daquela criança foi do supermercado à casa dele. Porque com certeza ele ficou pensando assim, eu vou morrer. Meu pai vai me matar de bater, eu vou apanhar de chicote, porque eu passei vergonha no meu pai. E no carro estava silêncio. E chegou na casa dele, o pai falou, sobe para o seu quarto, que daqui a pouco eu vou subir para falar com você. O menino subiu, passou 20 minutos e nada do pai. Meia hora e nada do pai. Já está quase uma hora e nada do pai subir. E quanto mais o tempo passava, mais desesperado ele ficava. Mais ansioso ele ficava, mais preocupado ele ficava. Porque o filho estava pensando, meu pai vai me bater demais. Só que de repente ele escutou os passos do pai, a porta se abriu, o pai entrou, sentou do lado dele na cama e deu uma caixa para ele. Falou, abre. Para surpresa daquele menino, quando ele tirou a tampa, ele viu uma caixa cheia de chocolate. Aí na mesma hora o pai virou para ele e falou assim, filho, seu pai é rico, seu pai tem muito dinheiro. Você não precisa pegar nada de ninguém escondido, você não precisa roubar, é só você me pedir. Porque tudo que você me pedir, eu vou ter prazer em te dar. Sabe por quê, filho? Porque o seu pai te ama. E ele deu um abraço no menino e deu um beijo. Vamos ser bem sinceros. Você acha que essa atitude do pai transformou a vida desse menino? Você acha que algum dia ele vai querer pegar alguma coisa escondida de alguém? Com certeza não. Porque o que esse menino estava esperando?
Apanhar, castigo. Está vendo aqui o merecimento? Eu vou morrer, porque realmente ele merecia apanhar. Mas aquele pai agiu como com esse menino? Com amor. O pai, olha bem, a aula do pastor Michael ensinou isso. O pai agiu de misericórdia e de graça. Quem lembra o que é misericórdia? O que aquele menino merecia? Apanhar. Isso é misericórdia. Ele não recebeu o que ele merecia. Ele merecia pisa, taca. Mas ele não recebeu. Misericórdia. O pai agiu assim. E o que é graça? O pastor Mike ensinou aqui. Graça é receber favor merecido. É você receber o que não merece. Ele merecia um abraço, o amor, o chocolate? Não, mas o pai agiu assim. Agora aprende essa chave. É claro que aqui eu estou me referindo a qual pai aqui? O Pai perfeito, Deus. Da mesma forma, o dia que você enxergar Deus como esse Pai, nunca mais o pecado vai dominar você. Você sabe por quê? Porque quem está na graça recebe poder para vencer o pecado. Então vou fazer uma pergunta para os irmãos. Qual é esse poder que eu recebo na graça que vence o pecado? Quem ousa chutar sem medo de errar sendo feliz? Espírito Santo, tudo isso. Qual é esse poder que eu recebo quando eu estou na graça que vence o pecado? Tudo isso, exatamente. Mas eu vou ser bem específico. O amor do Pai, ou o amor que transforma. Mas eu vou ser bem específico. Você vai anotar isso agora que é importante. É a libertação. Escreve aí. Quando eu estou na graça, eu recebo poder. Que poder que é esse? A libertação. Querida, agora entenda isso. Uma vez que eu ando no Espírito, eu recebo a libertação. Jason, o que é isso? Então quer dizer que quando eu estou na graça, o pecado acaba? Não, na lei o pecado continua. Na graça o pecado continua. Mesmo na graça, o seu corpo é caído. Você vai passar por que todo mundo passa. Agora, o que é esse poder? Na graça, você decide pecar ou não pecar. Esse é o dom que Deus te deu. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Lá em Gálatas, a palavra diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quando eu recebo a liberdade do Senhor, que é esse dom para quem anda na graça, agora eu decido pecar ou não pecar. Então, ou seja, quem peca na graça, peca consciente. Quem peca na graça, peca consciente. Se você está na graça de verdade, você pode e tem força para dizer não para o pecado. Agora, na lei, tem como você falar não para o pecado? Não, você é escravo. Porque quanto mais você acha que é pela condenação que você vai vencer, mais pecador você se torna. Entendeu? Então é isso. É pela graça que eu venço o pecado. Agora, veja que eu vou dar um segundo exemplo aqui para os irmãos. Esse segundo exemplo, já está aí, Rafael, o vídeo. Esse segundo exemplo, ele é muito poderoso. Aqui você vai ver um grande exemplo, que vai demonstrar para você que é a bondade de Deus que gera transformação nas nossas vidas. É pela bondade de Deus que eu consigo vencer o pecado. Aqui nesse vídeo vai mostrar a história de um sociopata e um psicopata. Esse cara é só um, mas ele é sociopata e psicopata ao mesmo tempo. Aqui tem um psicólogo. Estudei para isso, posso falar. Esse cara matou 48 mulheres. Ele dormia com essas mulheres e matou ela depois. Interessante que ele assumiu isso. Ele chegou e falou o seguinte, ó: a fulana, Joãozinha, matei. Essa, matei. Ele assumiu todas as mortes. E ali naquela hora que ele estava sendo julgado, a família dessas mulheres foi lá depor. Vocês vão ver. Elas vão falar com tanto ódio, que tem mulher lá até que baba de tanta raiva que ela está com aquele psicopata. E ela vira para aquele homem e diz: você merece um inferno. Você tem que queimar no fogo do inferno. Você matou minha filha. Vocês vão perceber que todas elas estão com um discurso de muito ódio. E aquele homem não esbanja nenhuma reação. Ele apenas olha para aquela mulher com um olhar de desdenho. Ele fica olhando para a mulher com um olhar de desdenho, desdenhando dela. Mas ele não esboça outra reação. E a família vem e fala com ódio, e ele está só assim, com um olhar de desdenho. Não ligando para ela, indiferente.
Só que de repente, vem um homem de cabelo branco, de barba branca, e esse homem fala algo para esse psicopata, que não tem sentimento. E do nada ele desarma. E ele começa a cair no choro. Jason, o que esse homem falou? A gente vai ver agora. Espere, apaga a luz. Ei! No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Perceberam, queridos, que quando esse homem se deparou com a bondade, ele desarmou completamente. Na partir daquele momento que as pessoas estavam atacando ele com ódio, com ira, o semblante dele permanecia o mesmo. Da mesma forma, trazendo para a nossa realidade aqui, da mesma forma é nós. Quando você acha que você vai vencer o pecado pelo seu merecimento, isso é lei. É lei, não adianta, as pessoas, não é jogando culpa nela que ela vai ser transformada. O que transforma as pessoas é a bondade de Deus. Porque o versículo é muito claro, Romanos 2,4. É a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Você pode dizer amém para isso? Amém. Fala assim comigo, a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Então, se a pessoa é nascida de novo, você tem que levar ela a ter uma vida na graça, no Espírito, e não na lei. Não adianta condenar ela, e sim fazer ela enxergar o Abba, porque só com o Abba ela vai perceber
que ela pode ser completamente transformada. Segunda mentira que nos impede de desfrutar dessa graça de Deus. Próximo slide, Rafael. Projeto próximo. Aqui vai falar sobre a segunda mentira que nos impede de desfrutar dessa bondade de Deus, de viver nessa graça, de viver uma vida no Espírito. Precisamos então ter clareza em nossa mente que Deus é bom e Ele não está nos privando de nada bom. Entenda isso. Aqui é uma mentira que muitas pessoas entram. Qual mentira? Que Deus priva você de algo bom. Essa mentira aqui é usada por Satanás. Ele contou lá desde a primeira humanidade e conta até hoje essa mentira. E as pessoas aceitam essa mentira. Quando ele coloca o sexo apenas dentro do casamento, ele está fazendo algo para nos abençoar. Não pense que Deus seja contra o sexo. Deus criou o sexo. Na verdade, o primeiro mandamento que ele deu ao homem foi para fazer sexo. Ele disse para Adão, cresça e multiplica. Tudo aquilo que nos limita se torna poderoso, mas aquilo que liberamos se dissipa e se perde. Agora entenda isso, aqui é uma mentira que o Satanás contou lá no primeira humanidade e vem contando até hoje. Qual foi a primeira acusação que o diabo fez para a humanidade? Eu sei que você não lembra, mas eu vou te lembrar. Foi lá em Gênesis, quando Satanás falou para Eva. Você lembra o que ele falou para Eva? Não é assim que Deus diz? Pode comer de todas essas árvores, menos dessa. Aí o que a mulher falou? Se a gente comer, a gente vai morrer. Aí Satanás responde, é certo que não morrereis. O Senhor não quer que você come, Deus não quer que você coma dessa árvore, porque senão você vai adquirir o conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, o que Satanás está falando ali? Deus é mau, tá vendo? Ele está te privando de algo que ele mesmo criou. Por quê? Porque ele não quer que você desfruta do conhecimento, senão você vai se tornar igual ele. E essa é uma mentira que Satanás contou e conta até hoje. Por isso que, quando você vira para o ímpio e diz, Deus é bom, Deus te ama, Deus quer mudar a sua vida, você precisa nascer de novo. Qual é a resposta? A maioria das pessoas do mundo. Ah, eu não quero ser crente não, porque se for para mim ser crente, eu vou ter que mudar tudo. Uai. Eu tenho que parar de fazer isso. Qual que é o conceito que as pessoas têm de Deus? Que Deus priva, e é uma mentira. Deus não priva ninguém. Deus não priva ninguém. Jason, então por que se Deus não priva, tem coisas que a gente não pode fazer? Vou te dar um exemplo aqui. Eu creio que foi no Dia dos Namorados, eu fiz um culto especial para os jovens, e eu preguei sobre namoro santo. Nesse dia eu levei minha esposa, a gente contou o testemunho, e eu levei uma palavra, expliquei o que é o namoro santo. Namoro santo é um namoro acompanhado, e ali eu ensinei para os jovens que eles não poderiam sair sozinhos, se fosse sair com a sua corte, com a pessoa que eles estavam orando, que ele traga alguém para acompanhar, porque afinal, na frente das pessoas você não vai dar um garro mais forte. Então não saia sozinho, não esteja sozinho com essa pessoa, seja sempre acompanhado. Esse é um namoro santo. Por quê? Porque o casamento é de Deus, mas Deus criou para você usar dentro do casamento. O sexo é de Deus, mas o sexo foi feito para ficar dentro do casamento. Deus criou. Então fora do casamento não é saudável, é pecado. Aí depois que acabou a palavra, chegou um jovem em mim e falou assim, aquela é minha namorada e eu tenho uma vida sexual ativa com ela. Mas aí eu vi você pregando, você falou que o sexo é de Deus, só que o sexo só pode ser no casamento. Então me explica isso. Se o sexo é de Deus, foi Deus que criou, então por que ele não deixa eu fazer sexo fora do casamento? Por que ele está me privando? E na hora ele me fez essa pergunta, uma pergunta forte. Mas deixa eu te falar, tem muitos aqui que às vezes pensam isso. Ah, mas eu não posso ir para o mundo, eu não posso fazer isso. A gente se relaciona com Deus e acha que Deus está privando. E ele me perguntou, Jason, se Deus é bom, foi Deus que criou o sexo, então por que eu não posso fazer sexo fora do casamento? Você acabou de falar que é pecado. E eu respondi para ele, pela graça de Deus, eu falei, a partir do momento que você nasce de novo, não é só sobre você e a sua namorada. Deus também está junto. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus.
E aonde que o Espírito Santo está? Dentro de nós. Então, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, agora não é mais só sobre mim e a minha namorada. Deus também está junto. E outra coisa, Deus é pai. Qual é o pai aqui que quer dar a filha de bandeja para qualquer um? E outra coisa, eu falei para ele, por mais que a mulher possa até falar, não, eu aceito ter uma vida ativa sexual. Por mais que ela pode falar isso, mas é mentira. Porque no fundo, bem no fundo do seu coração, toda mulher quer ter um compromisso sério e uma aliança. Todas. E você acha que Deus não sabe disso? Que a mulher quer ter um compromisso sério? É claro que Deus sabe. E Deus cobra, porque Ele é pai. E Ele também está no meio desse relacionamento. Então você não pode. Aí ele falou, tá ok, mas ainda não ficou claro para mim. Porque foi Deus que criou o sexo? Eu falei, sim, foi Deus que criou. Inclusive, o primeiro mandamento que Deus deu foi, faça sexo. Em outras palavras, foi, porque o Senhor virou para o homem e falou, cresça e multiplica. É o primeiro mandamento. Deus criou, o sexo é bom. E ele falou, então por que Deus está me privando? Eu falei, agora eu vou te dar uma resposta boa. Vocês vão gostar dessa. Veja bem, aqui é uma garrafa de água. Só que não é qualquer garrafa. Aqui é uma garrafa, água com gás. Com gás. Aqui tem gás dentro dessa garrafa. Vocês concordam comigo que esse gás só está aqui dentro? Por que esse gás está sendo concentrado dentro dessa garrafa? Porque ela está fechada. Você concorda comigo que tudo aquilo que você pega e concentra num recipiente, se você vai concentrando gás, quanto mais gás eu coloco no recipiente e fecho, mais pressão ela vai ter aqui dentro? Mais força ela vai ter. A partir do momento que eu abrir essa garrafa e tomar, vocês concordam comigo que eu vou ter muito prazer e vou desfrutar do gás que estava aqui dentro? Sim ou não? Da mesma forma é o sexo. Deus criou o sexo para trazer prazer em você. Por isso que Deus trouxe o sexo para um ambiente fechado chamado casamento. Porque a partir do momento que você abre a tampa, você desfruta de algo poderoso e prazeroso. Porque aqui dentro tem muito mais prazer. Quantos creem diz amém aí? Perceba nisso, o sexo é de Deus. Eu pensei que os irmãos começaram a aplaudir, ficou com vergonha, pode aplaudir, é de Deus. Amém. Veja bem, o sexo é de Deus. E a partir do momento que você trouxe o sexo aqui, Deus trouxe o sexo para dentro do ambiente fechado chamado casamento. Você abre a tampa, você vai desfrutar de uma pressão poderosa que vai sair daqui, ó. A maravilha de Deus. Só o glória a Deus. Só que o diabo, agora veja, o diabo tirou o sexo do ambiente fechado e levou ele para fora. Esse é o problema. Foi o diabo que tirou o sexo do ambiente fechado chamado casamento e levou para fora. Aqui está o problema. Vou citar o mesmo exemplo aqui para os irmãos. Essa é uma garrafa com gás. Tem gás aqui dentro. Agora o que vai acontecer? A partir do momento que eu abro essa garrafa, eu abri essa garrafa, tirei a tampa dela, deixo ela aqui em cima, por 10, 15, 20 minutos. O que vai acontecer com o gás? Vai evaporar, vai dissipar. Esse gás vai sumir, sim ou não? Da mesma forma, é quando as pessoas levam a vida no mundo, sexualmente ativa no mundo. Por isso que as pessoas que estão no mundo, ela faz sexo com um, faz sexo com outro, faz sexo com 2, 3, 4, 5 e nunca tem prazer. Porque tudo aquilo que é liberado, dissipa. Tudo aquilo que é liberado é sem gás, vaza. Por quê? Porque você só desfruta de pressão, só desfruta de poder quando você traz para um ambiente fechado. Quando você leva para um ambiente aberto, perde a graça. Perde a graça. Então, na verdade, eu virei para aquele menino e falei assim, Deus não está te privando de fazer sexo. Na verdade, Deus quer que você desfruta do poder que existe verdadeiramente em sua criação. Que você desfruta do prazer que está no sexo. Mas você só vai desfrutar o dia que você entrar para um ambiente fechado. Pula.
a piscina, a água está quente. Pula para dentro. Mas é verdade. Então Deus não te priva de fazer alguma coisa no mundo. Na verdade, Deus quer que você desfruta de toda a criação dele. Mas para desfrutar, você precisa entender que existem ambientes fechados. Só lá há pressão, há mais força, há mais poder. Quantos estão pegando essa chave? Então essa é uma grande verdade, ela é uma verdade poderosa. Amém, queridos? Mas passa o slide. O tempo passa rápido, né? Veja, mas o diabo tirou o sexo para fora do casamento. Ok, falei isso. Os pecados não são iguais. Jesus disse para Pilatos que aquele que havia entregado a ele tinha um pecado ainda maior. João 19:11. É o pecado sexual. É completamente diferente de todos os outros pecados. Vamos ler. 1 Coríntios 6:18. Vamos ler isso? No 3, todo mundo junto? Fora do corpo. Então deixa eu te perguntar aqui. Existe diferença de pecado? Porque existe uma crença aí no mundo que é o seguinte: pecado é tudo igual. Tudo é pecado, não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado, é ou não é? As pessoas não falam isso? Crença errada. Olha o que Jesus falou para Pilatos. Lá em João 19:11. Diz: maior pecado tem quem me entregou para você. Aqui é para quem fez seminário. Quem entregou Jesus para Pilatos? Eu sei que vocês vão falar as pessoas, mas por isso que é importante o seminário. Foi Anás e Caifás. Exatamente, foi esses caras. Esses dois entregaram Jesus para Pilatos. Anás e Caifás. E Jesus agora está falando para Pilatos e falou o seguinte: maior pecado tem esses dois aqui, Anás e Caifás, que me entregou para você. Maior pecado tem eles. Está tudo junto. Exatamente. E aqui você percebe que Jesus também falou para vários fariseus. Lembra quando os fariseus questionou Jesus quando ele expulsou um demônio? O que Jesus falou para aqueles fariseus? A blasfema contra Deus tem perdão. Contra o Espírito Santo, ou contra Jesus tem perdão, mas contra o Espírito Santo, então o pecado contra o Espírito Santo tem perdão? Então não é qualquer pecado, sim ou não? Mas para boa notícia para vocês é que quem é nascido de novo não blasfema contra o Espírito Santo, tá? Fique em paz. Porque eu sei que tem muitos irmãos que pensam que, mas eu fico com medo, como que eu blasfemo? Quem tem o Espírito Santo não blasfema. Só blasfema contra ele quem não tem. Então fique em paz. Mas a blasfema contra o Espírito não tem perdão. Então Jesus aqui está falando isso. E agora o próprio apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, olha o que o apóstolo Paulo falou aqui nesse versículo. Ele diz: todo pecado é fora do corpo, mas há um pecado. Esse é no corpo, esse é diferente. Então vou só aqui te explicar para você entender melhor. Paulo fez um quadrado aqui e fez um outro quadrado aqui. Aí Paulo agora está falando o seguinte: todos os pecados fora do corpo é colocado nesse quadrado aqui. Todo pecado fora do corpo é nesse quadrado. Mas existe um pecado, e esse pecado é no corpo. Esse pecado é separado de todos esses, é colocado nesse quadrado. Por quê? Porque esse pecado é no corpo, e esse é pior. Jason, qual é o pecado que Paulo citou aqui que é feito no corpo? É o pecado sexual, a imoralidade sexual. Então aqui eu vou te falar. No original, imoralidade sexual, eu tenho uma Bíblia que quando você clica nela, que até indico para os irmãos que querem crescer mais na palavra, que é a Oliver Tree. Se quiser escrever aí, Oliver Tree. Ela te dá o significado original da palavra. Eu creio que alguns aqui já têm. Quando você clica nessa palavrinha ali, imoralidade sexual, ela vai te dar o original. Qual que é o original da palavra imoralidade? Porneia. Jason, o que é porneia? O nome já fala, pornografia. Aí aqui, eu abri aqui, deixei aberto para os irmãos, que eu gostaria de ler. O que é imoralidade sexual de acordo com o original? Veja, aqui fala o seguinte, porneia é prostituir o próprio corpo para a concupiscência do outro, entregar-se à relação sexual ilícita
cometer fornicação, e aí ele continua falando de idolatria e etc. Adorar a idólatra e etc. Agora entenda aqui, que porneia, pornografia, fornicação, masturbação, tudo isso é cometido no corpo. E Paulo falou, esse pecado é maior. Então preciso perguntar para os irmãos que aqui é seminário, fique em paz, você me responder. Porque aqui a gente está para aprender, para crescer. Deixa eu te falar, se esse pecado é maior que os outros, então uma pessoa que peca com a imoralidade sexual, pornografia, tem relação sexual com outra pessoa, pessoa do mesmo sexo, trai sexualmente, essa pessoa está cheia de demônio? Por que você acha que Paulo falou que esse pecado é diferente dos outros, separou esse pecado? Porque ele falou, tem diferença, esse pecado aqui é diferente, porque ele é cometido no corpo. Boa, boa, gostei, parabéns. O nosso corpo é templo e moradia do Espírito Santo. Mas vamos lá, você acha que uma pessoa, vou dar um exemplo aqui para melhorar. O Joãozinho, casado, traiu a esposa com a prostituta, teve relação sexual, caiu, perdeu o casamento. Ele era salvo, nascido de novo, pecou no corpo, a porneia, começou com a masturbação e foi indo, traiu e etc. Aí eu te pergunto, ele está cheio de demônio? Por que eu estou perguntando isso? Porque existe uma crença em cima disso. Muitas pessoas acham que esse pecado gera demônio, mas deixa eu te falar, se a pessoa é nascida de novo, ela não está cheia de demônio. Jason, então a pessoa que está com pecado sexual, está vendo ali um filme pornográfico, está se masturbando, ou fez sexo, relação sexual ilícito, ou está fazendo sexo fora do casamento, o Espírito Santo sai dessa pessoa quando ela está fazendo esse pecado? Mas ele não sai. Aqui está a chave. Sabe por que Paulo está falando que esse pecado é pior do que os outros? Porque o Espírito Santo não sai. Então o que isso quer dizer? Que uma pessoa que está indo pecar sexualmente com outra, está levando o Espírito Santo junto com ele. Quando aquela pessoa está vendo pornografia, porneia, ele está levando o Espírito Santo para assistir junto com ele. Quando a pessoa está deitando com outra pessoa, que é o templo e moradia do Espírito Santo, fora do casamento, ele está levando o Espírito Santo junto com ele. Por isso que Paulo está falando. Esse pecado é diferente, porque esse é no corpo. O Espírito Santo não sai. Você não está cheio de demônio, mas você está levando o Espírito Santo junto, está vendo? Olha o que você está fazendo. Você está levando o próprio Deus junto com você. Porque ele não sai de você, porque ele te ama, mas ele vai junto com você nessas horas também. Assim como ele está nas horas boas, quando você está nos momentos ruins, ele também está. Aqui Paulo está falando isso para nós. Então por isso que nós precisamos entender que pecado no corpo é grave. Mas não é grave de perder salvação, não é grave de ser lançado no inferno, não é grave de ser cheio de demônios, não, é grave porque eu estou levando a pessoa de Deus junto comigo. Eu estou levando Deus para essa cena horrível. Percebe? Aí Paulo está falando, esse pecado é no corpo, que é a imoralidade sexual. Foge, corre, foge disso. Porque não é saudável, não é saudável. Então o pecado tem diferença sim. Isso prejudica você. O próprio Jesus lá em Lucas, ele diz que quando ele expulsou um demônio, aí a palavra diz que o demônio ficou ali ao derredor. Se ele não acha uma casa vazia, ele volta para a mesma casa. A casa estando varrida, estando limpinha, vazia, sem ninguém, ele entra e traz mais 7 demônios. Então o diabo só entra na casa que está vazia. Então se você é nascido de novo, mesmo quando você peca assim, o Espírito Santo não sai. Então isso quer dizer que o diabo não entra. Entende essa chave? Geis, aí você vira para mim e fala, então me prova, qual é a base que você tem que o Espírito Santo não sai? Porque esse é um pecado diferente. Qual é a base? Efésios 2:8, quem sabe isso de cor? Se você não sabe, você precisa decorar esse versículo. Efésios 2:8, assim como João 3:16, você também precisa saber de cor. Assim como Romanos 10, 9 e 10. Exatamente. Vou aqui, ó, é o versículo que o coronel falou. Efésios 2:8. A salvação vem pela graça, mediante
mas isso não vem de vós, é dom exclusivo de Deus. Se eu, para mim receber o Espírito Santo, eu não precisei fazer nada, então por que você acha que para perder ele você tem que fazer alguma coisa? Percebe que isso que difere crianças de adultos? Se eu não fiz nada para receber ele, por que eu acho que quando eu faço eu perco? A salvação ela é de graça, é um presente de Deus. A única coisa que você precisou fazer para receber a salvação é Romanos 10, 9, 8. Se confessares com a boca que Jesus é seu Senhor e Salvador e crer no seu coração, será salvo. 10. Porque é com a boca que se confessa para a salvação e com o coração que se crê para justiça. Então você foi salvo não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez. Agora, eu carrego Deus dentro de mim, então eu não posso aceitar levar uma vida pecaminosa. Mas é claro, você só vence o pecado quando você enxerga a bondade de Deus. Porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus. E quem não está na graça, quem não está vivendo uma vida de graça, de bondade, ela vive no ciclo do pecado. Eu vou finalizar aqui, pode passar o próximo slide, só do ciclo, só vou mostrar para os irmãos e eu quero finalizar aqui. Veja, aqui é um ciclo do pecado. Eu chamo isso aqui de loop. Por que o loop? Porque é um loop infinito, você fica sempre andando, dando volta. Você não sai disso aqui. Jason, o pecado começa onde? Na tentação. Primeiro você é tentado. O pecado começa na tentação. Vou te dar um exemplo. Hoje, um exemplo aqui cotidiano nosso. Você abre, todo mundo aqui tem redes sociais? Todo mundo tem redes sociais? Tem? Quem não me segue aqui, então me segue, que eu também tenho. Então já me segue lá no meu Instagram. Agora você abre o Instagram. Aí tem o feed, todo mundo sabe o que é feed? Feed é aquela foto que aparece lá. E tem o stories, que na foto que você coloca do seu Instagram, fica colorida. E quando você clica lá, são as fotos que você postou. Comendo, andando, num clube. Então esse é o stories. Aí você abriu o seu Instagram, aí você clica no stories, aí do nada aparece uma cena sexual lá, uma mulher mal vestida, um homem mal vestido. Aí naquele momento que você viu essa cena, você está passando pela tentação. É pecado? Não é pecado. Geis, então quando que a tentação vira pecado? Quando ela é intencional. Então volto por exemplo, aí você abriu no Instagram, viu aquela cena daquela mulher mal vestida ou aquele homem mal vestido, gerou tentação. Aí em vez de você sair desses stories, o que é que você faz? Abre para ver melhor. Aí você abre ou congela ou abre, amplia para ver melhor. Aí nessa hora você pecou, porque a tentação foi direcionada. Outro exemplo clássico. Imagina um entregador de pizza. Ele está morrendo de fome e está carregando uma pizza aqui atrás dele. Ele está sentindo o cheiro de pizza. Ele pecou? Não. Mas quando que ele peca? Quando ele... Não é nem comer. Quando ele para a moto, chega na caixa, abre a caixa, aí ele já pecou, porque é intencional. Ele tirou a tampa da caixa para sentir o cheiro. Ele não pode nem ter comido, mas aí ele já pecou, porque foi intencional. Fala Deus. Então, pecado, ser tentado não é pecado, porque, veja bem aqui, a maioria aqui é casado. É claro, tem poucos aqui solteiros. Ser tentado por mulher, Gabriel, meu irmão ali também é solteiro, as meninas ali é solteira. Ser tentado por mulher ou por homem não é pecado não, graças a Deus. Graças a Deus. Que o homem é tentado por mulher, mulher é tentado por homem, porque essa é a lógica. Agora, a partir do momento que você tem intenção, aí já é pecado, igual a mulher passou, o homem olhou. Agora, quando o homem olha com aquele olhar de desejo, aquele olhar carnal, aí é pecado, é intencional. Aí essa tentação vira o quê? Confiança na carne. O que é a confiança na carne? Não, eu consigo sim, eu sou forte. Eu posso dar carona para a mulher no meu carro? Ah, você acha que eu vou cair? Não, eu dou carona para a mulher. Eu já vi muitos besta, que acha que é forte. Não, eu dou carona para a mulher sozinho. Você vai cair, besta. Como diz o pastor, você é um besta, quadrado ainda. Confia na sua carne, você vê onde você vai chegar. Aí dá confiança na carne, você vai na queda, porque quando você confia na sua carne, eu consigo. Você vai cair, é o que mais acontece. As pessoas quando traem, faz tudo, por quê? Porque confiou na carne.
começou a andar sozinho, dá confiança e cai. Aí depois da queda vem o quê? A culpa. Aí aqui está a evidência de quem está no ciclo do pecado. É quando você se culpa. Geison, mas eu cometi esse pecado lá no meu passado. Mas até hoje eu carrego ele, eu fico sentindo culpa. Então você está no ciclo do pecado. Você nunca foi liberto disso. Porque a evidência de quem está nesse ciclo aqui do pecado é a culpa. Então, em nome de Jesus, lança fora toda acusação e condenação, porque quem te acusa é Moisés. Jesus veio para te libertar. Porque se verdadeiramente você for livre, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, quantos creem nisso? Em nome de Jesus, fala assim, eu sou livre. Então, antes de passar para o próximo professor, que será poderoso, vai ser muito mais poderoso, eu queria fazer uma oração aqui. Então, fica de pé, vamos preparar o ambiente para o próximo professor. Que eu sei que é difícil manter os padrão. O próximo professor vai ser top. Então veja, fecha seus olhos aí, fecha seus olhos. E eu queria que você, por 5 minutinhos apenas, você declarasse a bondade de Deus, só isso, só na bondade. Fala, Pai, eu quero desfrutar da bondade. É porque não tem música, né? Senão eu ia pedir para tocar a bondade de Deus. Mas tudo bem, eu queria que você declarasse aí, declare a bondade de Deus. Comece a orar, mas não fique de boca fechada. Você vai falar, Pai, eu quero ver essa bondade, eu quero desfrutar dessa bondade, eu quero receber essa bondade, porque é a bondade do Senhor que gera transformação, é a bondade do Senhor que gera, Pai, libertação de toda corrente do pecado. A lei não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Porque a graça do Senhor é que me transforma. É a graça do Senhor é que me transforma. Porque eu sou nascido de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A bondade de Deus conduz ao arrependimento. Vamos cantar essa canção? Enquanto isso, tua graça nunca falha. Todos os dias. Aleluia. Eu estou em tuas mãos. Declara essa canção com fé. Aleluia. Até eu me libertar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Cantarei da bondade de Deus, tua doce voz. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Antes de passar para o nosso querido pastor Maicon, eu quero dar 2 recados para você rapidamente. Tanto para você que está aqui presencialmente, né, quanto para os irmãos que estão aí online nos assistindo, né, os que vão assistir depois. Já está marcada a nossa formatura. Preste bastante atenção. No dia 1º de julho, vai ser a nossa formatura, ok? Vai dar num sábado. Então, preste atenção, os irmãos que estão aqui também. Nós vamos fazer um convite digital, né, para você poder mandar para toda a sua família. Eu me lembro que eu me formei em um curso também da igreja, né, e eu fiquei muito animado na época. Eu mandei para toda a minha família. Já se passaram 11 anos que eu formei nesse curso dentro da igreja, e teve a formatura também, né, e na verdade na época nós ganhamos um convite impresso, né, mas agora tudo é digital. Nós vamos passar um convite digital para você, e você vai mandar nos grupos da sua família, sua célula, sua igreja, sua rede, né, por onde quer, convidar pessoas para o dia 1º de julho. Nós vamos ter uma festa aqui maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Persevere até o final. Bom, irmãos, com essa matéria do Geison, né, nós vamos para a 6ª matéria, nós vamos concluir a primeira fase desse semestre.
né, do nosso curso de crescimento espiritual desse primeiro semestre do ano. Então nós ministramos as matérias já de princípios de revelação na palavra, foi eu que ministrei, como ser dirigido pelo Espírito, né, transformação da alma, operações no Espírito, a nova aliança e a vitória sobre o pecado. Agora está sendo ministrada a nova aliança, vai se encerrar hoje a matéria do pastor Maico. Nós vamos entrar na segunda fase desse semestre. Então, a segunda fase é essa apostila, ok? A primeira fase foi essa apostila com 6 matérias. Nós vamos entrar na segunda fase com essa apostila que também custa R$20. Você pode adquirir por R$20, faça a sua encomenda, encomende comigo e você vai adquirir essa apostila. Tá ok, irmãos? Nós vamos ter mais 6 matérias, então, ou seja, nós estamos na metade, entrando na metade do nosso curso de crescimento espiritual, amém? Quem perseverou até aqui já está na metade, né? Falta mais alguns passos para encerrar, sim. Ok, podemos fazer isso aqui. Vamos passar novamente a lista de presença e marque quem quiser a apostila, R$20, tá bom? Então, dia 1º de julho, marque aí na sua agenda. Vai ser a nossa formatura, nosso seminário de crescimento espiritual. Pastor, qual que é o custo que eu vou ter com a formatura? Então, o custo com o curso é R$40, se você comprar as apostilas, né? O curso com a formatura vai ser o preço da beca, tá bom? Então, eu vou pesquisar essa semana, vou fazer orçamentos dessa semana para ver o preço da nossa beca e nós vamos estar alugando uma beca para cada um de vocês, tá ok? Então, semana que vem eu trago o preço em nome do Senhor Jesus. Vai ser bênção, vai ser poderoso. Cria uma grande expectativa no seu coração em nome de Jesus, amém? Hã? Não, tudo é o mesmo preço. Tudo é o mesmo preço. Amém? Chamar aqui o pastor Maicon para estar ministrando essa próxima aula. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Na semana que vem eu volto a estar falando mais sobre a formatura, tá bom? Se você quer adquirir a apostila, mande mensagem no grupo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos, graça e paz, tudo bem? Louvado seja Deus por todos vocês que estão conectados via internet, em grupos, participando do nosso seminário de crescimento espiritual. Provavelmente todos vocês já devem ter ouvido a história verídica de Daniel na cova dos leões. Depois dessa ministração do Geiso, estou me sentindo um leão na cova de Daniéis. Amém, irmãos? Então hoje eu quero concluir a disciplina Nova Aliança. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, próximo a completar 18, estava próximo para me alistar, para ir para o quartel, e eu tinha uma moto branca, e meu pai disse assim para mim: Marco, não pegue a moto porque você não tem carteira de motorista, você não tem habilitação. E eu peguei a moto, desobedeci, e fui para a igreja. Mas estão me entendendo aqui? Diz amém. Depois do culto, todo motivado, cheio da graça, do Espírito Santo, o que acontece? A blitz me pega. Sou parado pelos policiais. Pensa no conflito interno, na culpa, na condenação, tudo de ruim estava internalizando. Então, eu estava sofrendo naquele momento. E o guarda, eu acredito que ele era cristão, talvez cristão, porque ele disse assim para mim, primeiro ele me deu uma lavada, e eu falei assim: seu guarda, eu estou vindo da igreja, por gentileza me libera. E o guarda olhou para mim e disse assim: e se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele diria para você?
Não, o policial me deu uma lavada. Ele perguntou, se fosse Jesus, o que ele diria para você depois deste erro que você está cometendo? Eu disse assim para ele, nem tão pouco eu te condeno. Vá, e não peques mais. Em nome de Jesus. É engraçado, mas aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Aconteceu, eu não criei essa história. Aconteceu. Com 17 anos, realmente aconteceu isso. E eu fui liberado pela graça de Deus em nome de Jesus. Não aconselho ninguém a fazer isso. Tá? Mas naquele momento... Mas o que eu quero que você entenda com isso? Eu só tenho condição de ir e não pecar mais porque eu recebi o dom da não condenação. Foi o que o Jesus disse. Quanto mais você se sente culpado, mais você se sente condenado, mais a possibilidade de cometer novamente o erro, o pecado, de condicionar um comportamento negativo, perverso. Então, é a graça de Deus que nos livra de todo pecado. Amém, irmãos? Repita isso comigo. A graça de Deus. Mais forte. A graça de Deus me livra de todo pecado. Então, fazendo um breve resumo de onde eu terminei na aula passada, você não é pecador porque peca, mas peca porque é um pecador. Quando você tinha 1 ano de idade, você já tinha cometido algum pecado? O que vocês acham? Não, mas quando nasceu, já era pecador. Por quê? Nós nos tornamos pecadores quando Adão pecou. Adão era o nosso representante. Então, por causa do pecado dele, nós nascemos o que, irmãos? Pecadores. Lá em Romanos 5,19. Mas isso não me parece justo. Um peca e todos se tornam pecadores. Porque, olha aqui, ó. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, tornarão justos. Ou seja, pela desobediência de um, todos, sem exceção, se tornaram o quê? Pecadores. Mas Deus é justo e aplica o mesmo princípio para a justiça. Quem é o nosso representante? Isso precisa ficar claro. Deus fez Cristo o nosso representante. E porque Ele obedeceu, agora somos considerados justos. Eu não precisei pecar para me tornar um pecador, mas também não preciso obedecer para ser justo. Eu preciso de crer que Cristo é a minha justiça. Agora, isso é permissão para você pecar? Isso é condição para você fazer tudo de errado, ter uma vida perversa, pecaminosa? Não. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Cristo está em mim. Então eu tenho a natureza de Cristo. E a graça me livra da prática do pecado. Porque Cristo está em mim e eu estou em Cristo Jesus. Livre de toda condenação, livre de toda culpa. E por isso eu tenho condição de ir e não pecar mais. Porque Cristo está em mim e Ele é o meu representante. Aqui é uma dica maravilhosa. Dica não, um princípio maravilhoso para você viver uma vida de alegria, de paz, de felicidade. Porque Deus é o nosso, Jesus Cristo é o nosso representante.
representante. Amém? Ficou muito claro para os irmãos? Amém, irmãos? Então, este é um princípio muito importante que nós precisamos estar sempre crendo, que Ele é a nossa justiça. Então, hoje, eu estou concluindo da semana passada, eu quero falar sobre posição e estado. Qual é a diferença entre posição e o estado? Então, primeira coisa, é que nós precisamos entender que existe uma diferença entre posição e estado. O nosso estado muda todo dia. É todo dia que você acorda alegre? É todo dia que você acorda feliz com o seu esposo? Com a sua esposa? É todo dia que você acorda entusiasmado, animado? Não, ou seja, o nosso estado muda todo dia, mas a nossa posição em Cristo permanece sempre a mesma. Então veja bem, uma coisa é a nossa posição, a outra coisa é o nosso estado momentâneo. A nossa posição diante de Deus já está estabelecida. A sua posição como justo, santo, inculpável, a sua opinião positiva a seu respeito, que resulta em louvor e honra, nunca mudam, mas o seu estado sim. Ou seja, então às vezes você acorda todo entusiasmado, no outro dia você acorda todo deprimido. É assim com os irmãos também? Essa variação de humor durante a semana, sim ou não, irmãos? Há dias que você está todo generoso, quer ajudar todo mundo, mas tem outro dia que você quer guardar tudo. Verdade ou não? Tem dia que você está todo carinhoso, no outro dia está tudo emburrado. É assim mesmo, irmãos? Acontece com você também? Então há dias de muita alegria e de outros dias de imensa tristeza. Então, como você percebe? O seu estado muda, o seu estado é flutuante, é transitório, mas a sua posição diante de Deus é permanente e eterna. Então aqui vai uma chave maravilhosa para os irmãos. Nunca avalie a sua posição com base em seu estado, mas sempre julgue o seu estado com base na sua posição. Amém? Então é normal pensarmos assim. Hoje de manhã, talvez você acorda de manhã meio emburrado, acordou ali com a perna esquerda, que sempre é bom acordar com a perna direita. Você sabia disso, irmãos? Não? Acorda com a perna direita, com a perna esquerda. Isso aí é um ditado popular de muito tempo. Acorda com a perna esquerda significa que acordou o quê? Emburrado, triste, nervoso, acorda de manhã com impulsos ruins, quase agrediu uma pessoa, deixou por levar por aquela tentação, e agora você diz, eu sou líder, como que eu posso liderar, como que eu posso servir, hoje eu pequei, hoje eu errei, hoje eu fiquei nervoso, hoje eu tive impulsos nervosos, como que eu vou liderar o meu pequeno grupo? Olha, aos olhos de Deus, seu estado pode até alterar, mas a sua posição, ela foi conquistada em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então o seu estado pode mudar, mas a sua posição, ela permanece. Você é justo, você é reconciliado, você é amado, isso não muda. Então, por exemplo, quando você tiver um impulso nervoso, estiver irritado, brigou com a esposa, não se sinta acusado. Por quê? Porque aqui vai um segredo. A sua posição não muda, mesmo quando seu estado é flutuante. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, permaneça na posição e não ignore o seu estado. Amém? Repita-se comigo. Permaneça na posição
E não ignore o seu estado. Ou seja, uma vez que Deus diz que somos perdoados, justificados em Cristo, isto não pode ser mudado. Isto não pode ser revogado. Alguns acreditam que as suas muitas quedas e pecados podem fazer com que a sua posição mude diante de Deus. E por isso que o seminário é maravilhoso, porque isto é uma mentira do diabo. O pai que ama pode disciplinar o filho, mas jamais ele vai deixar de ser filho. Quantos pais nós temos aqui? O seu filho desobedeceu você. Seu filho levantou a voz para você. Ele vai deixar de ser filho? E nós também assim com Deus. Não perdemos, deixamos a nossa posição. Mas eu vim aqui te dizer, não ignore o seu estado. Será que devemos ignorar o nosso estado? Sim ou não, irmãos? Claro que não. Então, julgue o seu estado, baseado e fundamentado na sua posição em Cristo. Porque eu sou próximo de Deus, eu sou o justo de Deus. Quando tem um comportamento destrutivo, eu olho para mim e digo, esse comportamento não cabe a mim, porque eu sou filho amado do Pai. Eu sou justo diante do Pai. Então veja bem, irmãos, eu vim aqui para te falar que a sua posição, ela não muda. O seu estado pode mudar, mas a sua posição continua firme, porque não foi você que conquistou. Quem conquistou foi Cristo Jesus. Aleluia. Então existem dois tipos de fazer autoavaliação. O primeiro deles resulta em autocondenação e acusação. Você peca, você tem um comportamento destrutivo, um comportamento disfuncional, um comportamento que desagrada a Deus, e você começa a se culpar. Você começa a se condenar. Esta autoavaliação, ela procede do diabo, mas existe uma autoavaliação que é saudável. Quando avaliamos as nossas ações para fazermos melhor, porque sabemos que a nossa posição não muda. Por isso podemos mudar o nosso estado. Então, quando você crê que a sua posição não muda, daí com certeza aquele estado vai aperfeiçoar e vai melhorar em Cristo Jesus. Que às vezes tem líderes que não querem liderar, não querem fazer a reunião de pequeno grupo, pastores não querem pregar a palavra no domingo. Eu briguei com a esposa, então não sou digno de pregar a palavra. É nesse momento, vai lá, creia que a sua posição não muda, reconcilia, pede perdão, sobe, e o poder de Deus também vai descer sobre a sua vida e sobre a vida da congregação, em nome de Jesus. Então, eu julgo meu estado fundamentado na minha posição. E qual que é a posição nossa hoje em Cristo? Eu sou justo, porque Cristo obedeceu e eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu te pergunto, irmãos, Deus pode nos disciplinar na graça, sim ou não? Eu sou amado. Olha só, o pai disciplina ao filho. A sua posição não muda. A sua posição não muda. Ele te vê como justo, santo. Você tem a natureza divina. Mas isso não significa que ele não vai corrigi-lo. Isso não significa que ele não vai disciplinar você. Porque a disciplina é para aperfeiçoar, para que você se pareça mais com quem? Com o Pai. Então a sua disciplina, porém, jamais muda a sua posição diante dele.
Mas veja bem, o nosso pai não é um pai abusivo, não é um pai que maltrata. A disciplina de Deus é uma disciplina com muita graça, com muito amor, para endireitar os nossos caminhos. Amém, irmãos? Porque eu não consigo entender um Deus milindrado, sentado no trono e milindrado porque você pecou. Eu não imagino Deus milindrado, chateado, lá sentado no trono, porque você trocou ele por um outro Deus. Eu vejo Deus vendo da seguinte forma: triste em ver o dano que o pecado pode causar na sua vida. Porque existem as consequências. Você está com fome. Ficou 2 meses sem receber o salário. Você entra e rouba um pacote de arroz e de feijão e a polícia te pega. Houve uma consequência. Sim ou não, irmãos? Então, consequências existem. E Deus também disciplina. Porque Deus disciplina a quem Ele ama. Mas a síntese aqui é você entender que a sua posição não muda diante de Deus. O seu estado é flutuante, o seu estado é transitório, mas você permanece justo aos olhos do Pai. Amém, irmãos? Ficou claro para os irmãos? Tem poucos minutos aqui. Eu vou pegar aqui a última aula que eu quero compartilhar, que você pode reinar em Cristo, reinar com Deus. Quantos querem reinar em vida aqui, irmãos? Olha, muitos não querem ser líderes e não querem ser pastores porque eles dizem assim, mais ou menos o seguinte: eu não quero problema para mim. Eu não quero problema para mim. A vida do pastor é muito difícil, é muito complicado, a vida da liderança é muito pesada. Veja bem, irmãos, eu vim aqui, isso é porque às vezes a mensagem da graça não está ainda coerente na sua mente. Você ainda talvez não entendeu uma das promessas mais extraordinárias da palavra de Deus. É que todo crente, todo cristão pode reinar em vida sobre as suas circunstâncias. Eu quero te dizer que você foi criado para desfrutar da abundância. Você foi criado para desfrutar de uma graça maravilhosa. Você foi criado para desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Você foi criado para reinar com Cristo aqui nesta terra. Você foi criado para viver uma vida acima da média. Quantos querem viver uma vida acima da média aqui? O que é média? Mediocridade. Então Deus nos criou para vivermos uma vida acima da média. Deus nos fez para você experimentar o sucesso. E em tudo que fizer, você está destinado a ter uma vida vitoriosa. Olha, eu vim aqui te dizer, você nasceu para dar certo. Você nasceu para frutificar, você nasceu para ter uma vida extraordinária, você nasceu para romper, você nasceu para ter uma vida vitoriosa, porque nós podemos reinar em Cristo, e a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Romanos 5,17 diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha aqui, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se você é um empresário de Deus, se você é um empresário, a vontade de Deus é que você experimente sucesso no seu empreendimento. Se você é empregado, a vontade de Deus é que você possa experimentar a abundância, o suprimento, o sucesso, uma vida extraordinária no lugar onde você trabalha. Onde você estiver,
você vai reinar em Cristo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, não é o lugar onde você vai estar plantado, é onde você, é a sua posição em Cristo, está me entendendo? Por exemplo, que não tem nada a ver com a matéria, mas lembra de José? Tudo que José fazia, ele prosperava. Deus era com José, e Deus também é com você. Ele estava na casa dos seus pais, e ele se destacava diante dos seus irmãos. O pai foi ali e deu uma túnica de várias cores. Ele era o destaque, ele era o líder dos seus irmãos. Então, quando ele estava na casa do pai, ele liderava a casa do pai, liderando os seus irmãos. Daí, ele foi, jogou ele no poço, ele foi para a casa de Potifar. Lá ele passou por algumas tentações, mas ele também reinou na casa de Potifar, sim ou não? Tudo que José fazia, ele prosperava. Daí depois da casa de Potifar, jogaram José numa prisão. Ele prosperou na prisão? E depois da prisão, ele se tornou um governador. Então, onde ele estava, Deus estava com ele. Eu quero te dizer, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Tudo que está disponível para Cristo, está disponível para nós. Amém, irmãos? Então, tudo que está disponível para Jesus, está disponível para você. Você precisa de crer. Daí a gente quer dar um jeitinho para ajudar Deus. Eu vim aqui dizer, você precisa apenas de crer. Estava lá Abraão e Ló. Abraão e Ló. Não tem nada a ver com a matéria, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Essas histórias. Ló olhou para o lugar mais bonito. Foi sim ou não, irmãos? E Abraão foi para um outro lado. O que eu quero te dizer? O melhor lugar para estarmos é no centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde você estiver alicerçado, onde você estiver plantado, não importa as circunstâncias da vida, Deus nos criou para reinarmos em Cristo. Amém, irmãos? Então, onde você estiver, você vai reinar. Então, nós precisamos de tomar posse dessa palavra. E eu vim aqui te dizer o seguinte, que nós fomos criados para reinar em Cristo. E eu quero compartilhar aqui três condições para reinarmos em Cristo. Quantos querem reinar em Cristo Jesus aqui? Não importa as circunstâncias, você vai reinar em Cristo em nome de Jesus. Mas primeiro, olha aqui, ó, somos desafiados a receber e não a conquistar. Irmãos, depois que Jesus pegou na minha mão e eu peguei na mão dele, a graça de Deus entrou na minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida mudou. Antes eu pensava que precisava merecer a bênção de Deus. Então eu compreendi, hoje eu compreendo que todo aquele que pede, recebe por meio da graça. Então, irmãos, estar na graça é sepidão. Estar na graça é você crer para receber. Tudo já foi conquistado na cruz. Quando Jesus diz, já está consumado. Quando Jesus disse, está consumado, está tudo pronto, já está tudo disponível. Você apenas creia e receba por meio da fé. Então, neste curso todo nós estamos dizendo, Deus abençoa apenas aquele que não merece. Eu já acordo dizendo, hoje eu vou desfrutar do melhor de Deus. O amor de Deus está sobre a minha vida. Eu não mereço, mas a graça de Deus está sobre mim. Eu sou altamente favorecido, eu sou altamente agraciado, eu sou ricamente abençoado, eu sou frutífero. Por quê? Eu estou debaixo de uma obra já consumada. Quantos empresários nós temos aqui? Então você vai acordar de manhã e dizer, hoje é o dia da minha bênção, da minha prosperidade, já está tudo pronto. Você crê e recebe.
Agora, porque muitos vivem debaixo de culpa. Eu não atingi o padrão, não estou qualificado, então Deus não vai fazer através de mim, mas de outro que é melhor do que eu. Eu vim aqui, o evangelho da graça é fazer você crer. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro princípio é: receba. Você não vai conquistar a bênção, você vai receber a bênção. Aliás, vai muito além. Você não vai conquistar a bênção, você já é a bênção de Deus. Se tu uma bênção. Para a bênção ser abençoada, ela tem que correr atrás de você, porque você já é uma bênção de Deus. O lugar está pesado, você chega lá, o ambiente fica leve. Existe um ambiente de miséria. Você começa a fazer um trabalho de pequeno grupo, começa a pregar a mensagem da graça, a miséria vai embora e a prosperidade vem. Você está me entendendo? Existe um ambiente de doença, de enfermidade. Você chegou com a graça de Deus, com Cristo Jesus, a cura chega junto. O milagre chega junto. Por isso que eu quero que você entenda. E eu quero te motivar por meio da palavra de Deus, para que você cresça na fé, para você receber, apropriar todas as promessas e as bênçãos que já estão disponíveis para a sua vida. Repita-se comigo: eu sou uma bênção em nome de Jesus. Eu vou te dizer, muita bênção de Deus vai acontecer na sua vida nessa semana. Eu disse que mês de março seria o que, irmãos? Um mês de crescimento explosivo em todas as áreas. O mês de março ainda não acabou. Você está me entendendo? Algo poderoso vai acontecer nesses dias, porque o nosso Deus é aquele que trabalha no segundo tempo da prorrogação, para nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Quando toma posse dessa palavra? Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Teve um outro exemplo também, foi o pastor João Marcos. O pastor João Marcos, ele é pintor de carro, ele é lanterneiro, e ele tomou posse da palavra, que esse mês seria um mês de crescimento explosivo na vida financeira dele. Meu carro bateu, eu tive que ir lá levar para o irmão, para o pastor João Marcos, ele ficou todo satisfeito. Aleluia, graças a Deus pela vida do nosso pastor João Marcos. Leva seus carros lá, que o irmão é uma bênção. Amém, irmãos? Então, não é conquistar. Primeira condição, para você reinar em Cristo, você não vai conquistar, você vai receber aquilo que já está disponível. Amém, irmãos? Segundo, receber o quê? O que você quer receber? Muito mais. A abundância da graça. O transbordo, sucesso, saúde, vida, paz, prosperidade, vitória, proteção, segurança, restauração e muito mais. Amém, irmãos? Eu sempre digo que o deserto é a faculdade que Deus treina os seus melhores líderes. Sim ou não? Mas tem gente que não sai do deserto. Como é que está a sua vida? Está difícil demais. Está complicada demais. É luta demais. Ai, 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 ui, ui, ui. E é uma vida terrível. É uma vida difícil, complicada. Né? A família é difícil demais. Os meninos não ouvem. Tudo é complicado. Conhece alguém assim, irmãos? Conhece? Por que você está rindo? Conhece? Mas veja bem, o que Deus tem para nós? Abundante graça. Irmãos, é muito possível para aquele que crê reinar em Cristo, com Cristo aqui na terra. E tudo isso por causa da sua abundante graça. Favor imerecido de Deus. Ele não é um prêmio
pelo quanto você é fiel. É um favor imerecido. Então eu quero te dizer, para você reinar em Cristo, primeiro você tem que receber. E segundo, receber o quê, irmãos? É pouco ou muita graça? É muita graça de Deus, é transbordo de Deus. Então você que está me ouvindo, onde você estiver agora, peça transbordo, muita graça, abundante graça, riquezas, prosperidade, saúde, tudo que está disponível para Jesus, está disponível para você também. Você precisa de crer. Eu só vim aqui para motivar você a crer. Amém, irmãos? Amém. Então, terceiro ponto. Já estamos acabando a aula, né? Quantos minutos? 1 minuto. 1 minuto, amém. 1 minuto. E o terceiro, já repeti muito, é o dom da justiça. A terceira condição para reinarmos em vida é recebermos pela fé o dom da justiça. Ele é o nosso representante para você viver livre de toda culpa, de toda acusação, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu posso colocar uma música? É possível? Olha, é uma música que, eu vou te falar, essa música foi o meu devocional deste sábado. E eu acredito que eu fui curado neste sábado, Deus me curando, Deus me lavando. É uma música do Morada que chama Puro e Simples. Eu nunca tinha ouvido essa música, os irmãos já ouviram? Puro e Simples. Puro e Simples, o Heitor gostou bastante, a Lana gostou demais. Feche só os seus olhos, então, só escuta essa música, que talvez você não vai saber cantar. Puro e Simples, coloca Puro e Simples com letra, que vai aparecer logo no início. Pensa só na letra dela. Isso. Volta ela, coloca no início, por favor, Caio. 1, 2, 3, 4. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai. Essa aqui é a mamãe, o meu irmão. E esse aqui é você. E esse aqui é você. E esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você.
secreto, esperando você achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você. Vamos lá! E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, lá vou eu. Quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, quando chegar lá, será